Fala galera, beleza? E qual vai ser a de hoje? Eu tava conversando com meu amigo Renato Mendes, do grupo de Armas e Caçadores, Renato que mora lá nos Estados Unidos. Eu comentei com ele, falei, poxa Renato, teve uma munição minha, rapaz, que o DAI tava desregulado, foi a primeira que eu fui fazer, que ela afundou de um jeito e não volta de jeito nenhum. E aí o Renato sabiamente falou, joga ela no brejo, em algum lugar que não tenha contato com calor e fogo, que isso daí não presta não. Porque aumenta a pressão da explosão do disparo, a velocidade aumenta bastante. E aí eu vou dividir com vocês algumas curiosidades, tá? São vários os fatores que faz aumentar a pressão num disparo, como por exemplo, dureza do estojo, se ele não sofre muito o movimento na hora da explosão, se ele consegue segurar mais, ele aumenta a pressão que é exercida, porque o espaço da câmara que teria que aumentar, ela continua ali presa. O comprimento do estojo, existem alguns cartuchos, principalmente os de fuzis, né, que na medida que você vai disparando, ele vai esticando, você vai usando, ele vai aumentando o comprimento. A própria espoleta, por incrível que pareça, a gente até fala de, eu usei espoleta X no Y, né? Mas a própria espoleta, ela tem a utilização exata para cada pólvora, para cada calibre. E falando em pólvora, a pólvora também, que a gente já falou em vídeos anteriores, mais rápido, queima mais lenta e aí por diante. Mas essa daqui em específico, vários fatores que fazem essa munição ficar perigosa. Sim, perigosa, meu amigo. Quando eu fiz essa munição, não apenas ela afundou demais, só isso já seria capaz de aumentar bastante, e eu vou dar um exemplo para vocês aí, a pressão, tá? A primeira coisa que aconteceu aqui, olha só, o que acontece? Quando, vou pegar um projétil aqui, o crimp desse projétil teria que acontecer aqui, na parte reta do projétil. Tá vendo? Ele tem a parte reta e a parte que começa a ficar cônica. O crimp, né, o estojo, ele tinha que abraçar aqui essa parte reta do projétil. Como ela afundou demais, o crimp abraçou a parte cônica e automaticamente ele, dobrou mais do que deveria. Não sei se dá para perceber aí na filmagem, mas olha, aqui, ele chega a ter uma barriguinha. Então, esse crimp, ele ficou forte. Imagina a força que esse projétil vai ter que fazer para passar, abrir o estojo na parte cônica para a parte reta e passar. Isso aumenta bastante a pressão. Já começa a ficar perigoso, porque ela diminuiu o tamanho do estojo e fez um crimp mais forte. Quando se diminui a profundidade do estojo, só para você ter uma ideia, eu tenho um exemplo aqui que eu vou passar para vocês com números de um 357 Magnum. 44 milímetros da munição, uma pressão PSI 26.000 PSI. Diminuindo em 2 milímetros, ok? Subiu para 42.000 PSI. Se minha cabeça estiver boa, em torno de uns 60% de aumento de pressão. E diminuindo em mais 2 milímetros, totalizando 4 milímetros de diferença, de 44 milímetros, ela pulando para 40 milímetros, dobrou a pressão. Foi de 26 para 52.000 PSI. E isso é muito perigoso. Então, entendam que diminuiu a distância, aumentou o PSI, aumentou o crimp, aumentou o PSI. E agora, mais uma curiosidade que eu vou dividir com vocês, temperatura de disparo. Você sabia que a temperatura do disparo aumenta a pressão? Sim, o dia que está mais calor aumenta a pressão de disparo. Eu até li que alguns competidores de precisão e tudo deixam para montar as suas munições no dia e no local do evento para ter exato qual que é a temperatura que está, se é mais alta, se é mais baixa, se demanda mais carga, se demanda menos carga e etc. Então, olha quantos fatores podem fazer essa munição ficar muito perigosa. Então, você está começando, ou não nem questão de estar começando, mas deu um vacilo, mas principalmente para quem está começando, afundou demais a munição,
martelo de inércia para ver se ela volta. Voltou, seja feliz. Não voltou? Como disse meu amigo Renato, pica no mato. E olha só, mais uma coisa que eu vou te dizer agora. Você acha que isso pode acontecer só com a munição que você está montando, recarregando? Você sabia que aquela munição que a gente costuma deixar sempre em primeiro lugar, ela pode afundar? Porque você manobra repetidamente a sua arma, coloca ela na câmara, depois está em casa, alguma coisa assim, tira, coloca de novo, tira. Se você tem essa mania de colocar e tirar da câmera sempre, verifique de tempo em tempo o tamanho dessa munição, porque ela também pode passar pelas mesmas coisas. E aí, olha só, uma munição original, que sempre vem com uma pressão full para dar um tiro forte, né? Afundado o projétil por uma ação involuntária e o calor. Por que eu falei do calor? Porque munição de porte, né, de defesa, ela fica junto ao corpo e a temperatura é alta. Ainda mais se estivermos em um dia quente. Por isso, não vacile nem com a sua recarga e nem com as suas de defesa. E essa foi a de hoje. Espero que tenham gostado e que de alguma forma eu e o Renato Mendes tenha ajudado. Fica ligado até os próximos vídeos. Aquele abraço!